Jesus, hoje eu gostaria de promover a devoção a Nossa Senhora em cada um de vocês. Alguém vai até Maria, a mãe de Jesus, e diz a ela que seu filho havia sido preso. Uma triste notícia chega aos ouvidos daquela mulher provada pela vida. Seu filho havia sido entregue pelos frios e sedentos de morte, sumos sacerdotes, aos cruéis romanos. O que esperar de um grupo tão violento? Seu filho foi entregue para ser julgado e condenado injustamente. Depois de tantos sofrimentos vividos por aquela mãe, viriam ainda etapas mais dolorosas. Seu sim ao projeto do Pai lhe causaria dor na alma. Ela bem sabia do que os homens de poder de sua época eram capazes de fazer com quem se colocava no caminho deles. Jesus estava incomodando aqueles homens entendidos da lei. Eles não concordavam que Jesus dissesse que ele era o Filho de Deus, o ungido esperado. Quantos e inúmeros pensamentos inundaram aquela mãe naquele momento e também nos momentos posteriores a esta triste notícia. As palavras do velho Simeão e sábio Simeão nunca foram tão bem entendidas por ela do que naquele exato momento que dizem que o filho dela havia sido preso. A dor interior que começara a sentir por causa do anúncio da prisão do filho amado, aumentaria ainda mais com a visão do que ainda viria pela frente nas horas posteriores. Seu caminho de dor se iniciava com a triste notícia da prisão. Ali Maria, ao ouvir tal notícia, percebeu que havia perdido o filho. Naquele exato momento, sentira a espada dolorosa começando a cravar em seu interior materno. As palavras de Zacarias nunca tiveram tanto sentido naquele momento. Que dor intensa! Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único. E hão de sentir por ele a dor que se sente por a morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém. Sim, o pranto de Maria se inicia. Lágrimas que representam a dor de tantas mães, que ainda hoje sofrem pela perda de seus filhos e filhas. Assim como Maria, muitas mães perdem seus filhos e filhas de maneiras cruéis e terríveis. Perdem seus filhos nos acidentes de carro, perdem os seus filhos para as drogas, perdem os filhos e filhas para os traficantes, perdem os filhos e filhas para o câncer ou uma doença sem cura. Perdem os filhos por conta da pandemia, por conta de ideologias. Deus Pai deu Jesus a Maria, e agora estava ele, pelas circunstâncias da vida, tirando-o dela. Quanta dor! Chegara a hora de Maria dizer mais uma vez: faça-se a vontade do Pai. Dizer seu sim mais do que nunca naquele momento de tristeza, de perda, de morte. Dizer sim à vontade do Pai. E ela diz: faça-se a tua vontade. Se render à vontade do Pai era exatamente a luta que Jesus travou no Monte das Oliveiras. Ele decide por amor e obediência beber do cálice da morte. A dor era tamanha que seu estado era de uma tristeza profunda e sem fim. Jesus sofre em silêncio, em seu coração, a dor da traição. Jesus sofre em oração solitária. Os amigos o tinham abandonado. Eles entregaram-se ao sono. Foram vencidos pelo torpor. Assim, a cada passo sofrido da existência, Jesus se entrega e se rende à vontade do Pai. Maria se entrega e se rende à vontade do Pai. A prisão de Jesus o afasta de todos.
já não pode se encontrar com seus amigos, já não pode estar à mesa, já não pode sorrir. O único mais próximo dele que o poderia consolar é Pedro. Mas Pedro o nega 3 vezes e se esconde. Não deseja mirar aquele rosto desfigurado pelos murros e cusparadas. O rosto de Jesus sempre revela toda a verdade. Pedro olha de relance para Jesus preso e amarrado e logo em seguida chora de amargura. Os soldados romanos tiram de Jesus a proximidade dos amigos, a convivência com os seus. Tiram aquele que Jesus tinha alegria em fazer. Já não era permitido a Jesus a fraternidade, a conversa alegre, o sentar-se à mesa. Enquanto isso, Maria procura saber detalhes da prisão e como as coisas se desenrolariam. Ela estava acostumada a se render aos planos do Pai. Sabia das surpresas amargas que a vida sempre reserva. Os últimos dias de Jesus seriam seu calvário interior. A partir daquele momento só queria uma coisa: estar perto do Filho. Encontrá-lo. Permitir que os olhos se cruzassem para que pelo olhar o amor fosse comunicado e sentido. Consolá-lo e dizer a ele sem palavras sobre seu profundo amor por ele. Iniciava-se assim por Maria a busca pela face do Senhor. Iniciavam os passos em direção daquele que estava sozinho, ferido, abandonado, negado e traído. Para buscar a face do seu Filho e Senhor, Maria se colocou a caminho mais uma vez. Assim como fez um dia para encontrar sua prima Isabel. Para ela, caminhar e buscar pelo Filho não era uma novidade. Já havia feito isso outra vez. Ela já o havia buscado anos atrás pelas ruas daquela mesma cidade. Maria conhecia bem Jerusalém. A história se repetia. Desta vez, Maria não iria encontrar Jesus no templo, entre os doutores, mas iria encontrá-lo no caminho do sofrimento, rumo ao suplício da cruz. Não iria levá-lo para casa como outrora. Iria encontrá-lo jogado para fora da cidade, fora dos muros, excluído do contexto daquela cidade. Os doutores, fariseus e mestres da lei também estariam presentes, como da primeira vez no templo, mas certamente no caminho do Calvário e no próprio Calvário, não mais para admirá-lo em suas palavras, mas para se comprazer com sua morte. Ela foi às pressas sem se deixar descansar. Ela se movimentava com a firme decisão de encontrar com aquele que era a razão de sua vida. Maria já havia contemplado o rosto de seu filho inúmeras vezes, mas agora, mais do que nunca, desejava-o com todas as suas forças de mãe, de seguidora, de discípula. O Shema Israel se cumpria plenamente na vida da mãe do Salvador. Ela amava o Senhor com todo o seu entendimento, por isso meditava tudo em seu coração. Meditava para amar mais e melhor. Ela já o amava com todo o seu coração. Ela já o amava com toda a sua alma. Ela mesma havia proclamado: a minha alma engrandece ao meu Senhor, e com todas as forças e energias do seu corpo, já experienciado pelo tempo. O semblante do filho que agora Maria procurava já ficara gravado em seu interior de muitas maneiras. Ela já o havia contemplado pequenino em seus braços quando o amamentava na gruta em Belém e inúmeras vezes em Nazaré. Quando ainda era pequeno, pobre e indefeso, já o havia estreitado em seu peito. Ela desejava muito mais agora se encontrar com Jesus e manifestar seu amor. Maria sabia que o amor consola, que a presença se faz necessária em momentos difíceis. Maria sabia que Jesus precisava dela, estreitá-lo em seu coração materno, tocá-lo com suas mãos, contemplá-lo com seu olhar, era o que a movimentava.
fazer aquilo que somente as mães sabem fazer com seus filhos, manifestando o amor que sempre sentiu e que precisava se manifestar com toda a sua potência naquele momento de dor extrema. Tantos eram os passos dados, tantas eram as dores que seu coração de mãe sofria. Maria avista Jesus de longe. No entanto, isso não era o suficiente. Ela queria algo mais próximo, mesmo que a visão do filho macerado custasse a ela uma dor interior ainda maior. Estar no compasso do seu filho era seu desejo. A multidão raivosa impedia o encontro que ela tanto desejava. Maria avança, rumo ao sol de sua vida. Aos poucos ela foi se introduzindo no meio daqueles homens e mulheres barulhentos. A gritaria e o alvoroço eram intensos no caminho de Jesus até o Calvário. Exausto, Jesus segue a passos lentos e claudicantes. Impossível encontrar outra coisa senão a violência, a dor, a gritaria. Algumas mulheres choravam e gritavam por clemência. O clima era de uma tristeza profunda para os que amavam aquele que estava caminhando para a crucifixão. E também de alegria para os doutores, mestres e fariseus que conseguiram condená-lo à morte. Entre os amantes de Jesus estavam Maria, Madalena e João. Choravam impotentes pela perda do amigo. Muitos dos que ali passavam olhavam, no entanto, indiferentes. Desdenhosos daquele que era tido como um mentiroso, blasfemo, malfeitor, guiado pelo demônio. Para aquela multidão insensata, o grito de crucifica-o, crucifica-o, era o que bastava. Sabiam somente reproduzir. Crucifica-o, crucifica-o. Eles haviam sido bem domesticados, cegos, guiados por autoridades sem verdadeira autoridade. Quanta dor no coração da mãe ao ouvir tais palavras. O grito de crucifica-o aumentava o abismo que ela sentia em seu interior. A mãe estava mergulhada nas dores. O momento esperado pela Virgem se aproxima. Se outrora o Filho desce até ela pela encarnação, agora ela, mais do que qualquer outro momento, vai até seu Filho e se derrama sem reservas nas dores do Filho. Ela não pensa em suas próprias dores. Ela desce assim nas dores do Filho, unindo-se a Ele que está totalmente esmagado. Quantas mães fazem ainda hoje o mesmo? Se esquecem das próprias dores e vão ao encontro das dores dos filhos e filhas. Os olhos turvados de Jesus pelo sangue e pelo inchaço se encontram com os olhos lacrimejados da mãe dolorosa. Era o olhar da mãe amorosa em lágrimas. Ele no caminho reconhece sua querida e amada mãe. Ela estava ali, despedaçada por dentro, por ver o que estavam fazendo com o bendito fruto de suas entranhas. Jesus encontra Maria e Maria encontra Jesus. Naquele momento único de Jesus e Maria, as dores se encontram. Mais uma vez, as vidas de Jesus e Maria se entrelaçam. Na verdade, elas nunca haviam sido separadas. Somente pela cruz aconteceria o desprendimento total. O silêncio destes dois corações revela a profundidade do mistério redentor. É impossível dizer qualquer coisa. Só o amor de compaixão fora capaz de algo naquele momento. Poucos instantes de um momento na vida dos dois corações que continuamos ainda hoje meditando. Para Maria e para Jesus, foi o tempo suficiente para declarar mais uma vez o amor oblativo que sentiam mutuamente. Jesus não diz nada. A mãe não diz nada. O amor entre eles diz tudo. Os corações cheios de dor se derramam um no outro. Um encontra no outro razões para continuar a caminhada própria segundo a vontade do Pai.
O caminho doloroso era inevitável. Os dois continuam seus passos, cada um em sua missão pessoal. Diante da cruz, a mãe também está presente. A mulher livre e que ama. Na cruz, o homem livre e que ama. Mais um encontro intenso. Os olhares se domam mais uma vez um ao outro. Maria se une a Jesus. Ela ouve o grito de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? A presença de Maria ali afirma para todos os que passam que o amor é mais forte que a morte. Quem é esta mulher? É a mãe. A mãe estava ali. Não o tinha abandonado. Mesmo sendo incapaz de qualquer coisa, Maria não fugiu. Viveu em profundidade o mistério da cruz do seu filho na própria vida. Ela não sentiu medo das trevas que pairavam sobre Jerusalém. Não se deixou levar pelas próprias trevas que estavam em seu coração materno. Maria, em pé, assume mais uma vez o projeto do Pai. Interiormente diz: faça-se. Vendo Jesus, sua mãe, com o seu discípulo amado, resolve entregá-la a ele. Ela era toda de Jesus, por isso ele, a tendo, pode assim entregá-la a quem ele quiser. E assim ele o fez, entregou-a ao discípulo amado. Jesus, em meio ao sofrimento, pensa na mãe e no discípulo amado. Neste momento de dor, de entrega intensa ao Pai, Jesus não pensa em si mesmo. Ele pensa e age por aqueles que ele ama. Jesus confirma o amor que sentia pelos dois. Jesus confirma neles uma relação de compromisso. Assim ele continua fazendo com cada um de nós. Entrega sua mãe somente àqueles que o amam, que o seguem. Jesus grita mais uma vez: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois disso, morre. Ele bebe o cálice da consumação. O Espírito de Jesus se dirige para as mãos do Pai, para o coração do Pai. Seu corpo desfigurado, no entanto, é posto no colo da mãe. Agora ela o toca, mas seu corpo morto não pode mais nada. Seus braços caídos são sustentados pelos braços da mãe piedosa, que chora o filho morto. Aquele corpo que havia sido por ela posto em faixas na manjedoura, na gruta de Belém, estava agora nu, ferido, sangrando, deformado em seus braços. Ela o abraça com seu corpo. Ela agora, o linho puro que envolve o corpo do Senhor. Ela o cobre com o seu amor de mãe, mesmo sem vida, o sustém. Louvado seja nosso Senhor Jesus.